Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E alguns, por falta de discernimento ainda maior, dizem assim: então, se não for para participar direito, então eu não vou participar. Pior ainda, porque Jesus disse que quem não participa da mesa não tem comunhão com Ele, não tem o céu. Então a pessoa ficar de fora também é um grande erro. O Espírito Santo tem que trazer o discernimento e o temor da comunhão, porque o Senhor está nos convidando a um banquete celestial hoje, amém? Então eu vou reler o versículo 29, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís, no Maranhão, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Não basta só a pessoa comer, beber, ela precisa entender, e o Espírito Santo quer nos ensinar por essa palavra, amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos, e para a palavra de Deus nós vamos aplaudir o Senhor Jesus, nós vamos aplaudi-lo bem forte. E enquanto você aplaude a Deus, abre a sua boca e também diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra é aplaudida, o teu nome é glorificado. Senhor, abra o céu, receba este louvor e esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, a tua virtude, o teu poder, e que a tua palavra, com sabedoria, discernimento e revelação, a tua palavra vá e produza o resultado. Em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, podei-vos se assentar. Paulo estava percebendo, e é claro que quem deu o alerta para ele foi o Espírito Santo, que tinha gente comendo, bebendo e perdida na mesa do Senhor. Imagine só a pessoa vir para a reunião mais importante do mês, que é a Santa Ceia. Imagine a pessoa estar no momento mais importante entre o céu e a terra, de selar uma comunhão, e mesmo assim a vida dela continuar extremamente enfraquecida, extremamente doente. E a pior doença não são só as doenças do corpo, a pior doença é a doença da alma, porque essa o exame não detecta, essa pessoa não percebe que tem, mesmo que a alma grite, ela tenta fazer com que esse grito seja consolado com outras coisas da vida. É por isso que tem gente compulsiva no consumo, tem gente vaidosa demais. São dores da alma que a pessoa não percebe, e ela vai tentando suprir. Não, mas eu estou lá todo mês, eu tomo a Santa Ceia, inclusive eu falto em qualquer culto, menos na Santa Ceia. E Paulo dizia que existiam pessoas fazendo indignamente, e que isso havia uma consequência, e a consequência é esta do versículo 30: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos
porque dormem. Imagina estar na mesma mesa de Deus, se alimentando de algo espiritual, e sair dessa mesa doente, e viver uma fé fraca, e pior, está dormindo. E não é dormindo a pessoa que dá uma cochilada enquanto ouve a pregação, não, tá? O sono bíblico é o sono da morte, e a pessoa está perdida na mesa da salvação. Mas isso não era só no tempo de Paulo, porque na mesa da comunhão teve traição. Por favor, abra comigo em Marcos 14, versículo 18. Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 14. Nós vamos ler juntos a partir do verso 18. Jesus estava assentado com os seus discípulos quando ele disse assim: e quando estavam assentados a comer, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Saiba que a falta do discernimento era tão grande, que esta palavra de Jesus fizeram com que todos, nós sabemos que quem traiu foi Judas Iscariotes, mas fez com que todos revelassem a fraqueza da sua própria fé. Porque quando Jesus colocou a fé de todos eles em prova, a lealdade, a fidelidade deles, eles começaram a querer provar que não seria eles. Quem tem comunhão, querido, não precisa provar nada. Quem já está com a vida alinhada com Deus, não precisa forçar testemunho, não precisa dizer para ninguém: olha, eu sou muito de Deus, hein? Até porque o Espírito não é dado por medida, ou é ou não é. Quem entende isso? Ou é de Deus ou não é. Não tem muito de Deus, ou menos de Deus. Ou é ou não é, querido. Não tem dúvida, não tem muro quanto à fé. Ou entra e fica do lado de dentro, ou vai ficar do lado de fora. E na mesa da comunhão, além de haver a traição, pois o próprio Senhor está revelando, havia muita dúvida e falta de discernimento. Porque eles começavam a dizer assim, versículo 19: e eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Me diga logo. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Você e eu temos que vigiar muito na Santa Ceia, porque por mais que a Santa Ceia é uma reunião de extrema comunhão, de intimidade com Deus, de renovo para a nossa fé, a Santa Ceia também tem que ser um dia de grande alerta, porque algumas pessoas que não possuem temor, elas às vezes participam da ceia como se não fosse nada, ou sem temor ela continua sem participar mesmo da ceia, porque ela diz: a mesa do Senhor não é tão importante, eu vou continuar na mesma vida, no mesmo erro. Judas meteu a mão no prato, ele se serviu do corpo de Cristo, e eu pergunto: a vida dele mudou? Era daqui que iria de mal a pior. Não é só participar, querido, e não era só Judas que faltava discernimento, não. Imagina João dizendo: sou eu, Senhor, que vou te trair. Você não tem essa certeza? Imagina o outro dizendo: Senhor,
eu nunca vou te trair, eu te amo mais do que todos. E quando as coisas apertassem, ele seria o primeiro a negar 3 vezes, ao ponto de dizer: eu nunca vi este homem. Poxa vida, eu nunca vi. Tá bom que ele estava com medo, mas ele disse que nunca viu. Tem gente que acha que a traição é só daquele que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Todos aqui estavam traindo o Senhor, querido, porque não havia discernimento do que eles estavam fazendo. É como aqueles fariseus que levaram Jesus até Pilatos e depois viram a crucificação, 6 horas de martírio, com o corpo de Jesus todo esfacelado, arrebentado tanto de um lado, tanto de outro, não tinha beleza nem formosura nele, de tanto sofrimento. Aí depois eles foram para casa no final da tarde, porque o dia ia acabar, lavaram as mãos, tomaram um banho, comeram a Páscoa, falaram com a boca: graças a Deus nós fomos livres da escravidão, mas continuaram escravos dos próprios pecados. O corpo até poderia estar limpo e até perfumado, mas a alma continuava suja. E assim tem sido a vida de muitas pessoas, mesmo se assentando na mesma mesa, mesmo metendo a mão no prato e dizendo assim: Senhor, será que sou eu? Vou comer hoje, já vou pedir perdão adiantado do meu pecado, Deus sabe que eu erro mesmo, Deus me ama do jeito que eu sou. E a pessoa participa da mesa, e eu falo para você que participa e para você que se nega a participar, nega se batizar nas águas. Tem gente que não se batiza nas águas, é a mesma coisa daquela pessoa que enrola a outra para casar. Não é que eu estou ajuntando dinheiro, querido, isso nunca foi desculpa. Porque quando a gente quer, a gente faz ou não faz? Meu, tem gente que casa até escondido. É ou não é? Dizia minha avó que antigamente os maridos fugiam com as mulheres para casar. Não é verdade? Seu avô roubou, sua avó também? Alguns têm esses casos, né? Para casar. Porque quem quer vai lá e assume o compromisso. Judas meteu a mão no prato, mas ele não queria pôr a alma diante do Senhor. E aqueles que estão mais para lá do que para cá, estão no muro, também duvidam. E eles nem creem se eles mesmos têm fé de não negar e não trair Jesus. Sou eu, Senhor. Porventura sou eu. Judas mete a mão no prato e Jesus deixa claro: está com a mão aqui, no mesmo prato que eu. E para comer no mesmo prato tem que ter muita comunhão, hein? Você deixa qualquer pessoa pôr a mão no seu prato? Eu particularmente não deixo. Jesus deixou para você ver o nível de amizade que tinha entre Judas Iscariotes e o Senhor. Para você entender que quando ele recebe o beijo de Judas, e a gente não beija no rosto qualquer pessoa também, o Senhor pergunta para ele: a que vieste, amigo? Jesus não é hipócrita, querido. Jesus não é falso para só chamar de amigo por falar. Ele era amigo de Judas. Deu o pão, o cálice para Judas, mas Judas negou a comunhão. E a comunhão do corpo de Cristo é essa no versículo de número 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que é por muitos derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Santa Ceia para nós é de renovo. Para Jesus foi o início de um sofrimento. Quando ele chega no Getsêmani, ele começa a orar com tanta força, sabendo do que ele iria beber. E as pessoas viam Jesus como alguém famoso. Cadê as mães aqui? Você, mãe, quer o bem do seu filho? Quem quer? Imagina quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quando o Senhor chegar lá no teu reino, põe esse daqui à direita e o outro à esquerda. Olha a mãe, não sabia nem o que estava pedindo. Jesus só respondeu o seguinte: vocês podem beber do mesmo cálice que eu? Eles achavam que podiam. Eles achavam que podiam. Às vezes a pessoa acha que tem a fé muito grande até essa fé ser provada, até essa fé ser desafiada. Até porque a fé não se prova nos momentos bons, mas nos desertos da vida. Jesus ainda cantou. O que é que canta uma pessoa sabendo que vai sofrer, que vai apanhar de todos os lados ao ponto de ficar algumas partes do seu corpo dilacerada? Por isso que quando ele parte o pão, ele quer que você discirna: isto é o meu corpo, que foi partido por você. Não faça da mesa do Senhor um lugar vão. O convite à comunhão está feito, querido. Não é uma obrigação, é de todos aqueles que querem se assentar na mesa e falam: hoje eu não saio daqui doente não, hoje eu não saio daqui fraco na fé não, hoje eu não saio aqui dormindo na minha fé não, eu sairei despertado, eu sairei curado, eu sairei fortalecido na comunhão do corpo e do sangue do meu Senhor. Porque os que estavam à mesa não discerniram. E Paulo percebe que o tempo passou, alguns anos se passaram após a ressurreição, e continua acontecendo a mesma coisa. Sabia que tinha gente que ia para a igreja só para comer o pão? Porque o pão era bom. Quem gosta de comer pão aqui? Vou lá comer pão. Aí quem chegava depois, porque naquela época as reuniões ainda não estavam separadas em horários, não participava da mesa, porque o povo era uma bagunça na mesa do Senhor, e eles estavam fazendo um escândalo para a própria alma. Então qual é a regra para participarmos da mesa do Senhor? Deus não chama os perfeitos, mas Deus chama aqueles que pensam na própria alma, daqueles que não querem permanecer doentes, nem fracos na fé, muito menos dormindo o sono da morte. Por isso eu quero que você abra comigo na primeira carta aos Coríntios novamente, no capítulo 11, agora no verso 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, por favor. Quando você achar, diga amém. Tem que ser feito isso, tá, querido? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Alguém aqui pode saber de verdade o que passa no coração de outra pessoa?
Impossível. Até a senhora mãe, que é o seu dia hoje, mesmo que conheça o seu filho de longe, saiba identificar coisas que ninguém mais sabe, porque mãe tem um talento que ninguém tem. Nenhuma mãe conhece o coração do filho. Boas mães tiveram filhos terríveis. Sim ou não? Vá um dia conosco pregar na porta da prisão, você vai encontrar boas mães, mulheres de Deus, de oração, e que estão naquele lugar, porque o filho tomou decisões do coração que a mãe não ensinou. Existem também, não são muitas, mas as mães horríveis também, que têm filhos bons, que fizeram boas escolhas. Sim ou não? Se nenhuma mãe discerne o que passa aqui, então você não pode estar numa igreja, numa congregação, que o pastor decida se você vai tomar a ceia ou não. Você não pode colocar a sua alma, nem esta comunhão, a cargo do pastor. E não adianta você que conhece o seu familiar que está aqui hoje sentado com você, não adianta um olhar para o outro, mas a gente brigou ontem, e aí, vamos ceiar ou não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer. Tem que haver uma reflexão para que você não faça de uma forma atabalhoada, para que você não faça só como se fosse a mesma comida que você come lá na sua casa. Porque para comer na nossa casa não tem muita cerimônia, a gente agradece a Deus rapidamente e come, porque é para sustentar o corpo. Só que o corpo e o sangue de Cristo, o cálice do Senhor, é para alimentar a sua alma. O sangue é o sinal que a morte não tem poder sobre a sua vida, e que você está renovando a sua aliança de salvação. Então eu tenho que pensar para fazer isso, nem que seja por alguns momentos. E não adianta no momento da oração você pensar em alguém, é você e Deus. É como se fosse um acerto de contas que só você pode fazer, só você pode resolver. Pastor, mas tem muita gente que ora por mim. Que bom, mas tem coisas que só você pode falar com Deus. Tem coisa que passa aqui, na sua alma. Tem coisa que você não conta para ninguém, que é só você se examinando e falando: Senhor, nessa mesa eu quero colocar isso também. Porque a mesa, além de comunhão, tem que trazer sinceridade. A mesa tem que trazer confissão. Imagina se Judas naquela mesa tivesse falado: Senhor, eu já estou com o dinheiro que eu te vendi. Estou para te entregar no lugar que o Senhor sempre ora, lá no Monte das Oliveiras. O que eu faço, Senhor? Eu tenho certeza que Judas teria a explicação: meu filho, alguém ia ter que me trair, alguém ia ter que me entregar. E eu tenho certeza que para qualquer pecado, a mesa do Senhor traz perdão e comunhão. Eu tenho certeza disso, absoluta. Se a pessoa está na mesa, ela tem esperança. Você está diante da mesa do Senhor. Você tem a chance da comunhão, é a chance da sua alma. Tem arrependimento para você. Mas quando as pessoas não discernem o que nós lemos, nós repetimos agora: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui vem a consequência: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E aqui Paulo chega a dizer assim: mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Fiquem de pé, por favor. O que impede uma pessoa de se assentar na mesa e ter comunhão? Só ela mesma. Ninguém mais impede. Ninguém mais tem autorização de Deus para isso. Um dia eu atendi uma senhorinha que ela frequentou uma igreja há muitos anos. E ela trouxe para mim a cartilha da igreja. A cartilha de doutrinas. Aí tinha um capítulo que era só de punição quanto à Santa Ceia. Tinha pessoas que ficavam sem tomar a Santa Ceia, dependendo do pecado, 3 meses. Tinha gente que ficava sem tomar a Santa Ceia 1 ano. E tinha os últimos casos ali que era considerado pela doutrina daquela igreja tão grave, que a pessoa era excluída permanentemente da mesa do Senhor. Eu falei para ela: quantas pessoas a senhora viu se perdendo por causa disso? Ela falou: pastor, eu não tenho nem conta. Eu vi muitos anos as almas se destruindo, porque a falta da mesa de Deus, querido, faz as pessoas se destruírem. Se a falta da mesa com um filho faz uma família se destruir, imagine uma alma de falta de mesa com Deus. Hoje você, filho, que for almoçar com a sua mãe, não fica tanto no celular não, olha no rosto dela. Porque isso não é só para o Dia das Mães não, tá? Você precisa ter comunhão e valorizar enquanto tem. Porque depois não adianta ficar com remorso chorando em cima de caixão não, viu? Ninguém mais ouve ali não. E não adianta depois ficar olhando e falando assim: é estrelinha não, que as estrelinhas vão cair um dia do céu. Ninguém vira estrela não. Não infantilize as coisas não. Valoriza hoje. Tem gente que sai da casa da mãe falando assim: ah, minha mãe é muito chata. Aí depois no caixão: era o amor da minha vida. Você tem que decidir o que você quer. Mesa traz comunhão, querido. Tem que ter comunhão na sua vida, tanto com Deus, também quanto dentro da sua casa. E uma coisa vai levar a outra. Judas, quando molhou o bocado, nós já vamos à ceia depois, tá? Quando molhou o bocado, Judas ficou endemoniado, numa reunião de Santa Ceia. E numa ceia que não era o pastor pecador pregando não, era alguém santo. Então por isso que para mim a reunião de Santa Ceia, ela tem muita unção e renovo, mas ela tem que ter muito cuidado, porque quando as coisas dão errado na Santa Ceia, como deram para Judas, você percebe que o fim é trágico. Judas foi pegar aquelas moedas
e ele com remorso tentou devolver. Sabe o que os homens disseram? Esse dinheiro é de sangue, nós não aceitamos isso não. Eles sabiam que o sangue era inocente, mas partiram o corpo de Cristo por ódio, por inveja. Jesus olha para nós hoje e não quer que cometamos o mesmo erro. Primeira coisa, quem quer se assentar na mesa com Deus, precisa ter comunhão com o Senhor Jesus, e precisa confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da alma. Começa assim. Não tem como sentar na mesa sem Jesus. Não tem como você sentar na mesa sem reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Ele é único, querido, exclusivo. Ele é suficiente para você. Ele é eterno, Ele vai durar para sempre. E Ele é o Salvador da sua alma. Ninguém vai poder salvar a sua alma senão Jesus Cristo, senão o Senhor. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Depende só de você. É uma atitude que você tem que tomar. É uma barreira que você deve romper. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero ter o meu nome no livro da salvação hoje. Eu não quero perder essa chance de comunhão. Então hoje entregue a sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, dá um sinal com a sua mão direita, porque eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Nós falávamos essa semana do filho pródigo. O filho pródigo achou que poderia ficar sem estar na mesa com o pai. Aí ele pegou a herança, falou: vou viver do meu jeito, ninguém manda em mim mais. Foi para uma terra bem longe, gastou tudo. Quando ele estava na lama, ele teve um lapso de consciência. Lá na mesa do meu pai, até a pessoa mais simples, um empregado, tem fartura de pão, e eu, filho, estou padecendo necessidade. Eu vou levantar, vou ter com meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele, eu vou voltar, eu vou pedir um emprego para ele. Mas filho nunca deixa de ser filho. Filho é filho para sempre. Filho é filho, cara. Mesmo que o outro teve raiva do irmão, o pai falou: não, esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e ele foi achado. Não pense que a pessoa morta espiritualmente é só aquela que o óbito dela foi constatado num laudo, não. Existem pessoas dormindo na fé que estão espiritualmente mortas, mas podem reviver. Estava perdido, seja achado hoje por Jesus. Pastor, eu me afastei, eu não estou congregando. Sabe quando o afastado percebe o quanto é grave estar afastado? Porque o tempo sem Deus passa voando. É a pessoa que diz assim: não, faz só uns 2 meses que eu não tomo a Santa Ceia. Quando ela começa a fazer conta, faz mais de 1 ano que ela não participa da comunhão. Pastor, eu preciso voltar a ter comunhão com Deus, preciso voltar a congregar. O Pai está te esperando de braços abertos. Só depende de você. Então, se você se afastou, você estava afastado, não está mais. Você que quer se reconciliar com Jesus hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Se você se afastou, se você estava afastado, não está mais. Basta você se reconciliar com Jesus, porque Ele está te esperando ainda de braços abertos. E por que eu digo ainda? Porque uma hora a porta vai fechar, querido. Muitos vão ficar de fora. Naquela mesa
nas bodas do Cordeiro, não vai entrar de qualquer jeito. Vai ter que entrar só quem foi convidado dele. Eu sei que para o afastado é difícil voltar, porque eu já fui pródigo, e o afastado põe no coração dele: não, vou orar aqui do meu jeito mesmo. Eu não preciso fazer isso não. Eu fiquei assim 3 meses vindo a Paz e Vida, sem voltar para Jesus. Aí eu dizendo para Deus assim: meu Deus, eu já estou fazendo tudo certo, estou indo na igreja, eu devolvo o dízimo, eu estou fazendo até a campanha que o pastor falou, não quebrei um dia. Por que eu ainda não estou vendo a mudança? Deus falou: por causa do seu orgulho. Vai lá, se reconcilia no meu altar, eu estou te esperando lá. Eu relutei um pouco, depois eu percebi que era uma guerra que eu não precisava lutar, eu tinha que me entregar. O segredo é se entregar, cara. Não adianta resolver na força do braço, não vai. Não vai. O filho pródigo se afundou ainda mais na lama. Então por isso eu pergunto mais uma vez: se você está afastado ou afastada, a porta da volta está aberta, só depende de você. Pastor, eu me afastei, eu preciso voltar. Dá um sinal com sua mão, querido. O Pai está te esperando de braços abertos. Deus quer comunhão com você. Um filho que não vai à casa do Pai não tem comunhão. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.